Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Luciana de Lima e eu vou apresentar para vocês aqui uma proposta do que vão ser as nossas aulas remotas da disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica. Os objetivos continuam sendo os mesmos. Eu coloquei alguns objetivos e retirei outros por conta das questões que a gente já conversou anteriormente sobre a disciplina. Então, eu mantive só aquilo que a gente vai realmente estar trabalhando nesse período das aulas remotas, tá bom? Então, o primeiro é diferenciar os elementos que compõem um projeto de pesquisa e a gente já trabalhou com dois elementos que foi a questão do problema e a questão da justificativa, tá certo? A partir dos objetivos é que a gente vai precisar caminhar. Diferenciar pesquisas sob o ponto de vista metodológico, e eu estou trazendo para vocês dois tipos de pesquisa mais especificamente, né, que é o estudo de caso e o levantamento. Desenvolver projetos de pesquisa com clareza e fundamentação teórica, que é o que vocês vão fazer até o final da disciplina e também apresentar esses projetos de pesquisa desenvolvidos. A ementa, portanto, não poderia ser diferente, continua a mesma, tá certo? Vocês vão estar trabalhando com o processo de elaboração de projetos e a escrita desse roteiro, com título, caracterização do problema, justificativa, que eu já falei que a gente já trabalhou, já desenvolveu, mas ainda faltam os objetivos, o referencial teórico, a metodologia, o cronograma, as referências bibliográficas e os elementos de formatação do projeto, tá certo? Falta ainda também a apresentação e defesa desse projeto, que eu vou explicar como é que vocês vão fazer. Em termos de metodologia da disciplina, né, como é que a gente vai estar trabalhando? Vocês já foram divididos em grupos e esses grupos vão se manter do jeito que estão, não vou fazer nenhuma alteração, só vou fazer um lembrete dos nomes das pessoas que estão trabalhando conjuntamente. As aulas vão ser expositivas, mas não presencial, elas vão ser no formato de vídeo. E eu já disponibilizei todos os vídeos para vocês no Siga, tá certo? Então, conforme as atividades forem sendo abertas, vocês vão tendo acesso a esses vídeos. As atividades elas vão ser realizadas no Google Docs, tá certo? E isso é muito importante que vocês tenham em mente. Por quê? Eu vou contabilizar a frequência de vocês e eu vou explicar com mais detalhes através do histórico desse Google Docs, tá certo? Então, todos os integrantes dos grupos, eles têm que escrever alguma coisa nesse Google Docs para que eu veja no histórico, né, e contabilize essa frequência, tá certo? A entrega do material vai ser no Siga. Eu falei assim, mas professora, a gente não está fazendo no Docs, né? A gente pode baixar esse material. Oh, desculpa, a senhora pode baixar esse material e ter acesso, sem dúvida. Mas a gente precisa formalizar a entrega desses materiais. Por isso, eu abri uma tarefa para cada material que vocês precisam entregar, tá certo? Então, vocês vão entregar pelo Siga. E a nossa comunicação também vai acontecer pelo Siga, através das notícias, tá bom? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar via e-mail mesmo pelo Siga, que eu respondo para vocês prontamente. Os grupos, para vocês relembrarem, são esses, tá certo? Então, ó, o Juan, o Jonathan, o Felipe Silva e o Felipe Souza estão no grupo 1. O Israel, Igor, Pedro Lucas e o Caio Orleans estão no grupo 2. Luiz Carlos, Caio Souza, Gabriel e Vitor estão no grupo 3. Danilo, Pedro Wagner, Graciano e Francisco Mesquita estão no grupo 4. O Francisco das Chagas, o Rafael, o Nicolas, o Leandro e o Sávio estão no grupo 5. Eu me lembro que tinha um aluno que estava com uma pendência se poderia ter aproveitamento dessa disciplina, porque fez essa disciplina em outro curso. Então, se ele já tiver conseguido aproveitamento, ele vai sair de um dos grupos. Eu só não me lembro o nome exatamente, peço desculpas por causa disso, tá bom? Mas vocês já vão se comunicando, se articulando, para poder vocês escreverem conjuntamente
realmente esse projeto que é a culminância da disciplina. Em termos de avaliação, a gente fez algumas modificações, tá certo? Então, o que a gente tem aqui? O problema e a justificativa vocês já fizeram e já tiveram a nota de vocês lançadas, tá certo? E essas notas estão no Siga, lá na planilha que eu compartilho com vocês sempre, é um arquivo PDF. Mas, o que a gente vai ter agora? A gente vai ter os objetivos, que vai ser um trabalho escrito em grupo, vai valer 1 ponto. Vai ter a metodologia, que vai ser um trabalho escrito, que também vai valer 1 ponto. O referencial teórico também vai ser escrito, vai valer 1 ponto. O cronograma também vai ser escrito e vai valer 1 ponto. O resumo também vai ser escrito e vai valer 1 ponto. O projeto final, juntando tudo, fazendo a formatação bem direitinho, ele é escrito, vai valer 2 pontos. E vocês vão fazer uma apresentação oral do projeto com todos os integrantes. É claro que vocês não vão precisar se encontrar para isso, então cada um pode gravar uma parte, porque a apresentação vai ser no formato de vídeo. É oral, não vai ser webconferência, vai ser em vídeo, então vocês têm tempo para preparar esse vídeo e entregar. Isso vai valer 1 ponto. Se vocês observarem aqui, a gente totaliza 10 pontos, ok? Em termos de frequência, gente, olha, a gente tinha as nossas aulas presenciais acontecendo às segundas-feiras à noite. Ela não vai acontecer nesse formato mais, tá certo? Não vai ser na segunda-feira à noite. Elas vão acontecer de segunda a quinta-feira, tá certo? Então, vocês vão receber a atividade toda segunda-feira, vão poder acessar o vídeo, escrever o material e entregar até quinta-feira. Então, o que vocês desenvolverem no Google Docs, vocês vão precisar baixar o arquivo e encaminhar lá para a tarefa até quinta-feira do período que eu estipular para vocês, tá certo? Existem atividades que vão acontecer no prazo de 1 semana. Existem atividades que vão acontecer no prazo de 2, outras no prazo de 3. Então, vocês fiquem bem atentos às datas, tá certo? Porque existem atividades que são mais simples e outras que são mais complexas, tá bom? Mas o fato é que vocês têm sempre, podem entregar antes, é claro, mas até quinta-feira, né, de um período que eu disser para vocês entregarem, tá bom? Lembrem, então, que vocês vão ter que baixar do Doc, né, do Google Docs, para poder entregar lá no Siga, tá bom? Uma pessoa do grupo só entrega, não precisa ser todo mundo entregando, não. A frequência, então, ela vai ser contabilizada com a presença nas atividades. Isso significa que eu vou olhar o histórico do Google Docs, como eu já havia falado anteriormente, tá bom? Eu vou entrar lá no histórico e vou ver os nomes de vocês. Quem tiver participado naquela atividade, então eu coloco a presença lá no Siga. Quem não tiver participado, eu coloco falta, tá bom? Lembra que todos os integrantes do grupo têm que escrever no documento. Vai falar, mas eu participei e não escrevi. Sinto muito, tá certo? Vai ficar com falta. Então, lembra que você também tem que escrever, tá? Cada atividade que o aluno não participar vai corresponder a 4 faltas. A atividade ela pode demorar, como eu falei, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, depende da atividade. Independente do tempo, se a pessoa não fizer a atividade, ela vai receber 4 faltas. Se esse tempo foi de 1, 2 ou 3 semanas, tá bom? Cada atividade que o aluno participar, portanto, ele vai receber 4 presenças, tá? Verifique suas faltas no Siga, isso é muito importante. Tem aluno que já tem 4 faltas na disciplina e tem outros que já tem 8 faltas. Então, cuidado para não perder essa oportunidade e não ficar reprovado por falta na disciplina, tá? Lembra que o total de faltas permitido para uma disciplina de 64 horas são 16. Tá bom? Então, quem já tem 8 faltas, fica atento para não ter que passar, né, dessas 16 faltas aí, deixando de fazer mais de 2 atividades, tá bom? Pode ficar um pouco complexo? Pode. Então, qualquer dúvida, vocês perguntam, que eu estou à disposição sempre para tirar as dúvidas de vocês. Tá aqui, então, um cronograma, né? O que a gente vai fazer?
do dia 20 de julho até o dia 24 de julho, eu estou disponibilizando esse vídeo aqui para vocês se ambientarem com a nova proposta. Então, nesse período, tirem as dúvidas de vocês, enviem mensagem pelo Siga, que eu vou estar respondendo. A partir do dia 27 de julho, e aí a atividade termina no dia 30 de julho, vocês vão escrever os objetivos, tá certo? Tem um vídeo preparado especificamente para isso, e no Google Docs vocês vão escrever esses objetivos. Lembra que o Google Docs já está, o arquivo de cada grupo já está compartilhado com os integrantes do grupo, então vocês não precisam estar se preocupando em compartilhar novamente. E outra coisa, vocês precisam continuar a escrever o objetivo depois da justificativa. Então, não vai fazer um arquivo novo para escrever o objetivo. Continua com aquele arquivo que vocês já têm em mãos, tá bom? Veja aqui, ó. A metodologia começa no dia 3 de agosto. Como é muito conteúdo, então a gente vai trabalhar 3 semanas com essa metodologia, tá? Vocês vão ter, então, 3 vídeos. Um vídeo que vai falar sobre a metodologia do aspecto geral, um vídeo que vai falar sobre só a metodologia de levantamento e o outro só sobre estudo de caso. Eu recomendo que quando vocês forem escrever a metodologia para atender os objetivos e o problema de vocês, vocês escolham uma dessas duas, porque já está bem mastigada e é só uma questão de você encaixar as informações que você precisa, tanto na pesquisa de levantamento quanto no estudo de caso, né? A pesquisa de levantamento ela é mais quantitativa e o estudo de caso é mais qualitativo, então vocês podem escolher uma pesquisa qualitativa ou uma pesquisa quantitativa para atender a necessidade ou a demanda aí do problema e do objetivo de vocês. Lembrando, então, que a entrega dessa metodologia escrita está aqui, ó, dia 20 de agosto. Tá bom? Então, vocês não precisam entregar nada no dia 3 de agosto. Vocês vão começar a fazer o processo no dia 3 de agosto, né? Assistindo os vídeos, conversando sobre que tipo de metodologia vocês querem escrever e vão começar a escrever no Google Docs na continuidade dos objetivos, tá certo? E aí, vocês entregam esse arquivo todo, né? Com problema, justificativa, objetivo e metodologia, no dia 20 de agosto, pelo Siga. No dia 24 de agosto, a gente inicia o conteúdo sobre referencial teórico, que vai levar aí 2 semanas para acontecer. Da mesma forma, vocês vão ter um vídeo que orienta, né? E vocês vão escrever esse referencial teórico, tá? Ele vai ser entregue até o dia 3 de setembro pelo Siga, tá bom? Só um detalhe, vocês vão ver que o referencial teórico ele não vem depois da metodologia, tá? Ele vem entre o objetivo e metodologia. Isso está sendo explicado no vídeo, mas o arquivo que vocês vão utilizar é o mesmo. Aí depois vem as partes menos pesadas, eu diria assim, né? No dia 7 de setembro, eu sei que é feriado, mas como a gente está trabalhando à distância, é possível, né? Vocês vão, a partir desse dia, ver o vídeo e escrever principalmente o que está vinculado ao tempo, né? Que é o cronograma. O custo, que é o orçamento, vocês não precisam escrever, tá certo? Isso também está colocado no vídeo. Mas eu coloco para vocês para que vocês tenham um conhecimento de como é que se faz um orçamento de um projeto, caso algum dia vocês precisem, tá bom? Isso precisa ser entregue, então, no dia 10 de setembro. Aqui tem um vídeo específico a partir do dia 14 de setembro, que é sobre estilo do texto. Vocês estão vendo que não tem nenhuma atividade escrita vinculada ao estilo do texto, mas eu recomendo que vocês vejam esse vídeo, porque quando vocês forem fazer a formatação do projeto de vocês, vocês vão precisar dessas informações, principalmente em relação ao uso das regras da ABNT. Então, assistam o vídeo, marquem as partes mais importantes e depois utilizem, tá certo? Porque a gente vai contabilizar pontos a partir da formatação. Se eu estiver incorreto, vocês vão perdendo ponto. Então, o estilo do texto é importante para o projeto final. No dia 21 de setembro,
e até o dia 24 de setembro, vocês vão escrever o resumo do projeto de vocês, tá certo? Tá aqui. Tem um vídeo explicando como é que vocês fazem o resumo, vocês vão fazer a escrita, tá? E o resumo, vocês vão estar vendo lá, ele não fica no final, né? Ele fica entre o título do trabalho e a introdução que vem com o problema, tá bom? Então aí vocês vão encaixando para fazer a coisa ficar mais próxima do convencional. E a partir do dia 28 de setembro é que vocês vão começar a finalizar esse projeto utilizando um modelo que eu deixei para vocês padrão, para que vocês possam utilizar, tá bom? Tem um vídeo explicando também sobre esse projeto. E a escrita, o projeto escrito, vocês vão entregar até o dia 8 de outubro, tá bom? E isso é importante porque aí eu já vou poder avaliar esse projeto de vocês. E aí vocês ficam livres para, a partir do dia 12 de outubro, finalizando no dia 15 de outubro, vocês terem tempo de preparar o vídeo que vocês vão entregar. E também não tem nenhum vídeo explicando sobre como vocês podem fazer a apresentação em vídeo, mas é importante que vocês façam um vídeo curto, tá certo? Não se estendam para mais de 10 minutos, não, porque seria o tempo que vocês teriam para apresentar o projeto para qualquer órgão de fomento, tá? Então, tá aqui, a última semana é a semana que a gente vai estar trabalhando com a defesa, digamos assim, do projeto de vocês. A AF está prevista, então, para acontecer do dia 19 de outubro ao dia 22 de outubro. Gente, dificilmente as pessoas ficam para a AF nessa disciplina, tá certo? Basta fazer as atividades, tá certo? É muito importante que elas sejam feitas e sejam bem feitas, né? Com dedicação, com a integração do grupo. Isso é fundamental. Se você não fizer, aí você pode ficar provavelmente reprovado por falta, né? Ou então ir para a F, né, que a gente depois vai discutir como é que isso vai acontecer, tá bom? Mas se dediquem, vale a pena. É uma disciplina que tem um cunho bastante prático e vocês podem aprender muito sobre como se portar, digamos assim, academicamente dentro da universidade e se preparando já para o TCC de vocês. Aí eu deixei novamente algumas referências, lembrando que o livro do Gil está disponível para vocês no Siga, tá certo? E aí vocês podem pegar várias informações lá que sejam úteis para vocês, tá bom? Então, lembrem-se desse cronograma, anotem esse cronograma bem direitinho na agenda de vocês, tá certo? Apesar de eu sempre estar lembrando, vou ficar lembrando vocês pelo Siga, né? Gostaria muito que nós não estivéssemos nessa condição para que a gente pudesse trocar ideias, né, presencialmente, que tem uma diferença bastante significativa. Mas isso não significa que eu não estarei à disposição de vocês, tá certo? Então, estou sim e acompanharei vocês sempre pelo Google Docs quando vocês estiverem desenvolvendo os trabalhos, tá certo? Inclusive dando toques, falando assim, olha, vai mais por esse caminho ou vai mais por aquele caminho que você está indo bem ou não, tá bom? Então, vou também dar esse feedback para vocês. Eu espero que estejam todos muito bem de saúde e que vocês consigam acompanhar essa disciplina remotamente, né? Fazendo com que esses conhecimentos sejam úteis na vida de vocês, tá bom? Então, até mais, bom reinício para todos.